Saudações. Hoje, no Saker, o Pepe Escobar publicou um artigo que eu achei muito interessante. Ele faz umas considerações a respeito do que acontecerá no teatro de guerra ucraniano. Ele elenca duas possibilidades e diz que a Ucrânia está entre uma sirianização e uma afeganização. O que seria isso? A Síria, ela ainda está em guerra. 25% do território da Síria ainda está controlado ou pelos Estados Unidos ou pela Turquia. Então, em 10 anos de guerra, eles retomaram, 75% do território. 25%, um quarto, ainda está sob controle do inimigo. No Afeganistão, os Estados Unidos ficaram uns bons anos, perderam mais de $1 trilhão e foram expulsos a pontapé. Vexame de proporções épicas. Mas os Estados Unidos, eles não entram em guerra necessariamente para vencer, até porque eles não fazem isso desde a invasão de Granada. E antes disso, a Segunda Guerra Mundial. Considera que Granada é uma ilha de 100 mil habitantes, então nem conta. A última grande vitória militar dos Estados Unidos foi na Segunda Guerra Mundial, há quase 80 anos atrás. Os Estados Unidos semeiam o caos. O negócio não é vencer, é destruir o país. Eles destruíram o Afeganistão. Eles destruíram o Iraque. Eles destruíram a Líbia. Eles destruíram a Síria. Os Estados Unidos, repito, não entram para vencer, porque não conseguem. Em algum momento você tem que colocar coturno no solo, e quando chega esse momento eles perdem. Rambo, Braddock só existe em filme. Na prática eles são mercenários pagos pelo Estado. Então, os soldados deles não conseguem vencer. Mas destrói o país. E todo o poder deles está exatamente nessa ameaça de destruir o país. Quase conseguiram com a Venezuela. Cuba conseguiram, de certa forma, porque o bloqueio que já dura meio século, mais de meio século, asfixia completamente a economia cubana. Sabe, Cuba não pode importar normalmente, não pode exportar normalmente. É uma economia sobre boicote. Então, é uma economia destruída. Tentaram fazer isso com a Rússia. Por que não conseguiram? Porque a Rússia é maior do que dois continentes, Europa e Oceania juntos. A Rússia tem uma quantidade fabulosa de recursos naturais e fontes de energia. Tecnologia de ponta. É armada até os dentes com arma que os Estados Unidos não estão acostumados a enfrentar. Eles estão acostumados a enfrentar guerrilheiros e soldados de Kalashnikov. Está muito aquém do que a Rússia está colocando para eles no campo de batalha. Então não vão derrotar a Rússia. Como não iriam derrotar a China. Não conseguem, não tem capacidade para derrotar a China. Não vai dar. Mas a estratégia pode ser destruir a Ucrânia e destruir a Rússia economicamente. Não creio que terão sucesso. Fato é, as porções que a Rússia anexar serão reconstruídas pela Rússia. As porções da Ucrânia que permanecerem livres, a Ucrânia já é o país mais pobre da Europa. Algumas nações africanas já são mais ricas que a Ucrânia. Nessa atuada, em pouco tempo, muitas nações africanas serão mais ricas do que a Ucrânia. As terras férteis da Ucrânia já foram tomadas por grandes empresas americanas, do agrobusiness americano, que é uma das poucas coisas de valor que a Ucrânia ainda não russificada, desnazificada, ainda possui. Terras já pertencem a estrangeiros. Não sobra muito da Ucrânia. A Malorrússia tem que torcer muito para que a Rússia se interesse por ela. Caso contrário, o que sobrará na Galícia, talvez a Rutênia, serão nações muito pobres em território europeu e só. Ninguém se importa com elas. Certo? Não terão valor para os europeus. E as terras, como eu disse, que é o único patrimônio que ainda resta, já estão em mãos de companhias do agronegócio americano. Como eles podem fazer com o Brasil, já que o presidente Jair Messias Bolsonaro autorizou a venda de terras para estrangeiros.
em quase todas as circunstâncias. É isso, a desnacionalização, a entrega do país, acontece assim. Basta um presidente traidor, entreguista. Zelensky, Temer, Bolsonaro, não faz diferença o nome. É o método que conta. Entregar as riquezas do país para os outros. Certo? Tipo pré-sal. É isso. Mas qual que é a minha opinião? A Ucrânia vai ser transformada numa espécie de Síria ou vai ser transformada numa espécie de Afeganistão? Honestamente, minha opinião não se preocupa com isso. Minha opinião é que a Europa e talvez os próprios Estados Unidos serão sovietificados. Pode acontecer, e talvez realmente aconteça com eles, o que aconteceu com a União Soviética em 1991. A União Europeia vai acabar. Isso é batata. Ela será sovietificada. Ela vai acabar. Escrevam. A União Europeia não tem futuro. Ela vai acabar. A questão é, e os Estados Unidos? Olha, a princípio parecia improvável. Mas eles também podem ser sovietificados. Podem, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. E uma hora se pode roer a volta no lombo de quem mandou dar. Certo? A União Europeia, repito, não tem futuro. O euro está evaporando, as economias estão afundando em miséria, falta de recursos, desindustrialização, inflação galopante, desvalorização das moedas. Não dá. A União Europeia não vai existir por muitos anos. Correto? E os Estados Unidos, bom, eu não apostaria todas as minhas fichas lá, não. O ano que vem parece que o Texas vai fazer um referendo, né? Como os americanos vão reagir? Com a vitória pela independência, porque a opção independência dos Estados Unidos vai vencer. E aí, o que os americanos vão fazer? O que o Biden vai fazer? Um presidente senil. E se o Texas disser que vai ficar independente, o que a Califórnia vai fazer? Flórida, o cinturão da Bíblia, aquela região do Rust Belt, entre os Grandes Lagos e o Nordeste dos Estados Unidos. Ninguém imaginava que a União Soviética fosse acabar. E acabou muito rapidamente. Mas ela vinha dando sinais para isso. Os Estados Unidos também estão dando sinais que podem implodir. Repito, os Estados Unidos são grandes demais para explodir. Eles vão implodir. Vai ser por dentro. A Europa vai ser por fora, está sendo por fora. Corroída pelo ácido da estupidez dos seus dirigentes. Pelo inverno, pela falta de recursos. Nesse sentido, acabando a União Europeia, a OTAN perdendo a razão de ser, os próprios Estados Unidos sendo ameaçados, talvez a paz aconteça antes de 2030. Simplesmente porque não vai ter o outro lado para lutar. Ora, se a Rússia está lutando contra a Europa e contra a OTAN, e se a União Europeia e a OTAN acabarem, ela não tem com quem lutar, portanto ela vence por WO. Então, eu acredito que nem Afeganistão nem Síria. O caso da Ucrânia vai ser o da Europa. Deixar de existir como a gente conhece. E aí, a Rússia vence por nocaute. É isso que eu creio.